Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa terceira aula de questões comentadas da disciplina de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Então, agora eu vou responder aquelas questões que eu passei para vocês, tá certo? E aqui na tela nós temos a nossa primeira questão, onde eu pedi para vocês criarem um programa para receber um determinado número e verificar se ele é par ou ímpar, tá certo? Então, como o programa foi feito? Primeiro, eu criei um leitor para que o usuário possa me dar este número, certo? É ele que vai informar este dado. E, através do comando system.out.println, eu vou mostrar uma mensagem para este usuário, que no caso é digite um número. Em seguida, eu criei uma variável chamada de num, que é do tipo inteiro, que vai receber este dado que o usuário vai me dar, tá certo? Então, aqui é o segredo desta questão. É neste exato momento que iremos descobrir se esse número que o usuário nos deu é número par ou número ímpar, tá certo? Então, da mesma forma que utilizamos para saber se o número é múltiplo de 2, agora nós vamos utilizar o mesmo raciocínio para descobrir se é par ou ímpar, tá certo? Então, a gente vai pegar este número que o usuário nos deu, né? Que está armazenado na variável num, vai dividir por 2 e verificar se o resto é zero. E como a gente sabe que o resto é zero? Através do operador de porcentagem aqui, certo? Através do módulo. Então, aqui vai ser verificado o seguinte: a divisão deste número por 2 possui um resto igual a zero? Se isso for verdade, vai aparecer na sua tela o número é par. Se for diferente de zero, vai aparecer na sua tela o número é ímpar, tá certo? É o mesmo raciocínio da outra questão que a gente fez, que a gente queria saber quem era o múltiplo de 2, tá certo? Então, agora a gente vai rodar o programa. Ele está sendo executado. E vamos digitar o primeiro número, certo? Agora eu sou a usuária e vou digitar um número. O número vai ser 2. E agora vai aparecer na sua tela que este número é par. Por quê? Porque se eu for dividir 2 por 2, vai dar 1 e resta o 0. Então, agora eu sei que o número 2 é um número par. Mas vamos fazer com outro número para ver o que acontece? Vamos executar novamente o nosso programa e digitar outro número. Vamos agora digitar o número 3. Apareceu na sua tela que o número 3 é número ímpar. Por quê? Porque se a gente for dividir 3 por 2, o resto não vai ser mais zero. Agora vai ser diferente de zero, tá certo? Então, quando o resto for igual a zero, o número é par. Quando o resto for diferente de zero, o número vai ser ímpar. E é isto que o programa está fazendo nesse exato momento, tá certo? Ele está te informando quem é este número. Então, agora, nós iremos resolver a nossa segunda questão da aula de hoje, tá certo? Qual foi essa questão? Eu pedi para vocês criarem um programa para receber dois números e verificar se eles são iguais ou se um é maior do que o outro. Se forem iguais, deve imprimir a mensagem "os números são iguais". Caso sejam diferentes, imprima o maior valor digitado, tá certo? Então, como eu fiz esse programa? Como eu solucionei? Primeiro, criei um leitor para que o usuário possa me fornecer este dado. Através do comando system.out.println, coloquei para o usuário digitar o primeiro número. No caso, ele vai visualizar esta mensagem na tela. Em seguida, criei a primeira variável, que se chama num1, do tipo inteiro, que vai receber este primeiro número que vai ser digitado pelo usuário. Em seguida, vai apresentar a segunda frase, né, a segunda mensagem, que vai ser digite o segundo número, para que o usuário possa saber o que ele tem que fazer agora, neste exato momento. Então, através desta variável aqui, que eu acabei de criar, que se chama num2, que é do tipo inteiro, esta variável aqui vai receber este segundo dado que o usuário digitou, tá certo? E aqui
vai começar a verificação. É o segredo da questão, é o raciocínio, tá certo? Porque aqui é onde eu vou saber se um número é igual ao outro ou se é maior do que o outro. No primeiro if, nós temos a primeira condição. O num1 é igual a num2? Se isso for verdade, imprima na tela, os números são iguais. Mas se isso não for verdade, eu vou passar para este outro bloco, o bloco do else if, e vou verificar outra condição. Num1 é maior do que num2? Se isso for verdade, vai imprimir na tela, o maior número é o num1. Se isso não for verdade, vai cair no terceiro caso aqui, que no caso é o do else, e vai imprimir na tela, o maior número é o num2, tá certo? Então, vamos ver o exemplo na prática. Clica aqui no botão, seleciona a classe main e agora vamos esperar o código ser executado. Digita o primeiro número, 2. O segundo número, eu vou digitar novamente o 2. Então, como vocês podem perceber, os números são iguais, foi a mensagem que foi apresentada na tela de acordo com a nossa primeira condição que temos aqui. Por quê? Porque 2 é igual a 2. Então, como esta condição aqui é verdadeira, o que vai apresentar na sua tela é os números são iguais. Mas vamos fazer um outro exemplo? Clicar aqui de novo. Vou digitar o número 5 e o número 3. Então, o que vai apresentar na sua tela o maior é o número 5, certo? Do mesmo modo que colocamos aqui. Por quê? Porque 5 é maior do que 3, tá certo? Então, esta outra condição aqui é que agora vai passar a ser verdadeira e que por isto é que apresentou esta mensagem, certo? Então, agora vamos fazer novamente agora com o primeiro número sendo menor, tá certo? Vamos executar novamente. E agora eu vou digitar o número 2 e o número 6. E agora ele vai me mostrar na tela a mensagem que agora o número maior é o número 6. No caso, o nosso segundo elemento, tá certo? E essas foram as resoluções das nossas questões que eu passei para vocês, tá certo? E então, por hoje é só e até a próxima aula.